São Pedro, então, morreu ali e foi enterrado num túmulo muito simples, ali mesmo, no sopé do Vaticano. E ali que está o túmulo de São Pedro. Quando veio a época em que o cristianismo deixou de ser perseguido, Constantino mandou construir uma basílica aqui em cima do túmulo de Pedro. De tal forma que hoje nós temos a basílica construída em cima do local que era o túmulo de Pedro. E o altar principal do Papa está construído em cima do túmulo de Pedro. Estão entendendo? Então o Papa, quando celebra a missa em São Pedro, ele celebra a missa em cima do túmulo do apóstolo. Aí você vai dizer, mas padre, que certeza é que nós temos de que o túmulo de São Pedro está ali? Olha, a certeza que nós temos é a seguinte. Primeiro, se São Pedro não tivesse sido enterrado ali, Constantino estava dando uma das maiores provas de ser um idiota completo. Por que você vai construir uma basílica tendo que fazer uma obra de terraplanagem monstruosa do tamanho da obra que ele teve que fazer? Porque ele teve que comer um pedaço da montanha do Vaticano. Porque não dá para construir a basílica em cima do túmulo de Pedro se ele não comesse um pedaço do monte. Está entendendo? Ora, se você quer construir, quer inventar uma coisa, você inventa num lugar mais fácil, né? Você não inventa num lugar difícil. Entendeu? Então, se Constantino construiu a Basílica de São Pedro ali, é porque os cristãos, no ano de 300, tinham certeza absoluta de que ali era o túmulo de Pedro. Não somente. Existem testemunhos, não é? Que Eusébio de Cesareia nos coloca na sua história eclesiástica. Testemunhos de que é ali, não é? Na Via Aurélia, que se encontra o túmulo de Pedro e que o túmulo de Paulo está lá na Via Ostiense, né? Na Estrada Aurélia e na Estrada Ostiense. Então, eu vou ler para vocês a história eclesiástica. Está no livro 2, capítulo 25, números de 5 a 7. Diz assim: narra-se que sob o reinado de Nero, Paulo foi decapitado na própria cidade de Roma e que, da mesma maneira, Pedro nela foi crucificado. Este relato é confirmado pelo nome de Pedro e de Paulo, que até o presente é dado aos cemitérios dessa cidade. Então veja só, Eusébio de Cesareia está escrevendo isso na época de Constantino, tá? Só que ele atesta um testemunho mais antigo ainda. Olha só. É isso também que afirma um eclesiástico chamado Gaio, que viveu sob Zefirino. Zefirino era papa, né? Bispo dos romanos. Zefirino foi papa de 199 a 217. Então, aqui Eusébio de Cesareia está se referindo a uma tradição de 100 anos antes. Argumentando por escrito contra Próclo, o chefe da seita catafrígia, ele diz, a propósito dos lugares que foram depositados os despojos sagrados dos mencionados apóstolos, essas palavras. Aí, abre aspas. Então, vem as palavras de Gaio. Gaio diz assim: quanto a mim, posso mostrar os troféus dos apóstolos. Se quiseres ir ao Vaticano ou seguir o caminho de Óstia, encontrarás os troféus daqueles que fundaram esta igreja. Fundaram a igreja de Roma, né? Fundaram, vocês se lembram, mais uma vez, quando a gente diz que São Pedro e São Paulo fundaram a igreja de Roma, não quer dizer que eles começaram a igreja de Roma, quer dizer que eles deram fundamento quando derramaram o sangue deles, né? Tá?
fundamentaram a igreja de Roma. Então, esse troféu de Gaio foi encontrado numa escavação. Se vocês forem hoje, Pio XII mandou fazer uma escavação debaixo lá do túmulo de São Pedro para encontrar o túmulo de verdade, né? Então, hoje nós temos a Basílica num nível, aqui da Basílica de São Pedro. Se você descer mais um andar embaixo da Basílica, você tem lá o túmulo dos papas, onde João Paulo II está sepultado, etc. Está lá no andar de baixo, no subsolo da Basílica. Mas se você descer mais ainda debaixo do subsolo, tem uma escavação feita ali ao redor do túmulo de São Pedro. Essa escavação foi feita na década de 50, por mandato do Papa Pio XII, e lá naquela escavação eles encontraram o troféu de Gaio. O que ele entende por troféu de Gaio, né? É uma pequena construçãozinha, porque assim, São Pedro foi sepultado, imagina o que cristão tinha de dinheiro naquela época, né? Nada. Então São Pedro foi sepultado num túmulozinho chinfrim, né? Miserável. E aí, os cristãos que começavam a visitar o túmulo do apóstolo, começavam a escrever, né, grafites, né, escreviam na parede assim, mandando mensagenzinhas para os apóstolos. Naquela época, hoje como naquela época, todo mundo gostava de escrever em parede, né? Então escreviam lá uma prece para São Pedro, né? Riscava com um estiletezinho lá, um pregozinho na parede, no cimento, fazia um recadinho São Pedro, etc. e tal. Bom, eles foram e construíram, colocaram as duas colunas com um tetozinho para dar um pouco mais de dignidade para o túmulo do apóstolo. Esse é o troféu de Gaio, entendeu? Ou seja, duas colunas e uma edículazinha que fizeram para proteger o túmulo do apóstolo na época que os cristãos eram perseguidos. Então, é este pequeno monumento sepulcral, pequenino e humilde monumento sepulcral, que já tinha sido construído 100 anos depois da morte do apóstolo, é a este monumento que Gaio se refere. É por isso que a gente apelidou esse pequeno monumento de troféu de Gaio, porque ele usa a palavra troféu, né? Vocês entendem que troféu aqui não tem nada a ver com as taças que nós usamos, né? Se vocês forem olhar no dicionário, troféu é definido assim: troféu é o sinal visível de uma vitória. Então é um pequeno monumento, algo que se faz de uma vitória. Pode ser uma lembrança de uma vitória, mas geralmente é um monumento, um triunfo, né, de uma vitória. Então, na etimologia da palavra, em grego, tropaion, né? Troféu, tropaion é um monumento de vitória. Então, vejam que o martírio, desde o início, ele era considerado uma vitória. Então era Gaio, no ano de 199, ali, 200 anos depois de Cristo, está dizendo: olha, venha, eu vou levar você lá para o troféu no Vaticano. Troféu de quê? De Pedro, o triunfo de Pedro, de ter morrido mártir, entendeu? Eu te levo lá no troféu na Via Ostiense. Que troféu é esse? É lá o lugar onde São Paulo triunfou. Entendeu? Nós fizemos lá uma edículazinha, aquele é o nosso troféu. Aquele é o nosso sinal de vitória. Então, hoje, a Basílica de São Pedro, que foi construída lá no Vaticano, não é? Houve uma primeira basílica que ela foi construída por Constantino. Essa basílica foi colocada abaixo pelo Papa Júlio II, porque ela já estava danificada por vários terremotos, etc. e tal. É discutível essa história dele ter colocado abaixo, mas tudo bem. Júlio II não é que fosse muito sensível
essas coisas. Ele é um papa mais renascentista, papa general, né? Júlio II estava mais preocupado em fazer guerra do que em ser papa. Bom, não vamos nos perder em detalhes. Então, Júlio II destruiu a Basílica Constantiniana e mandou Michelangelo fazer o projeto da Basílica atual. A Basílica atual, a parte original dela foi feita por Michelangelo, né? Aquela parte da cúpula lá no fundo, etc. Depois quiseram estender a Basílica e antes era em formato de cruz grega. Cruz grega é uma cruz que as 4 pernas são do mesmo tamanho, né? Então a Basílica ela era em cruz grega. Aí depois, como ela não cobria todo o terreno da Basílica antiga, um papa posterior mandou Maderno, um outro arquiteto, aumentar a Basílica e ela ficou em forma de cruz latina. Tá? Então a Basílica de São Pedro hoje é em forma de cruz latina e ela está construída em cima dos fundamentos da Basílica de Constantino, que foi construída em cima do túmulo de São Pedro. Tá? Então tem o altar do Papa, uns 2 andares para baixo está o túmulo de São Pedro. Mas é exatamente em cima do túmulo, o altar papal. Então o que é a Basílica de São Pedro de hoje? A Basílica de São Pedro de hoje é um troféu. Entenderam? É um monumento de vitória, de triunfo, para a glória de Deus e do apóstolo São Pedro, que morreu derramando o seu sangue para testemunhar a fé.